Oi, meu nome é Juliana Cristina e você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Hoje a gente vai estar estudando o Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 48 até o 59. O subtítulo diz assim: As declarações de Jesus acerca de si mesmo. Os judeus lhes responderam: Não estamos certos em dizer que você é samaritano e você está endemoniado? Ai, meu Deus. Uns capítulos anteriores a gente viu um capítulo 7, né? Os judeus falando isso de Jesus. Olha que absurdo, o Filho de Deus, o próprio Deus, eles falar que ele era do demônio. Olha que coisa terrível isso, né? Jesus disse: Não estou endemoniado, ao contrário disso. Honro o meu Pai e vocês me desonram. Vocês estão desobedecendo, vocês não estão acreditando em mim, né? Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Assegure-lhes, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Que bênção, né? A gente está nessa época, parece que está vindo a terceira onda do Covid e tudo mais. Estou gravando esse vídeo comecinho de junho de 2021. E a gente tem que pensar sobre isso, a gente fica meio aterrorizado, porque tem muitas pessoas morrendo, aumentando isso, aquilo. Aqui Jesus não fala da morte física, lembra que ele não fala, ele usa exemplos físicos para ilustrar o espiritual. Aqui ele fala aqui da morte espiritual. Quem crê nele não vai morrer eternamente para um lugar muito ruim, que você sabe que nome é, que eu não vou falar agora porque tem muita gente que não gosta, mas a gente não vai morrer espiritualmente, a gente vai ter a vida eterna, se nós aprendermos de Deus e obedecê-lo, né? Versículo 52. Diante disso, os judeus exclamaram: Agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas. Mas você diz que se alguém obedece a sua palavra, nunca experimentará a morte. Mais uma vez, os judeus pensando no mundo físico, não no mundo espiritual. Muitas vezes acontece isso com nós também. Abraão foi o grande líder deles, né? Não o líder, mas o pai da nação judaica. E eles tinham autoestima. E ele morreu. Falou assim, até Abraão, que foi o cara, ele morreu. Os profetas também morreram. E agora está falando que quem acreditar em você não vai morrer. Mas não é a morte física, é a morte espiritual. Você é maior do que nosso pai Abraão? Lógico, né? Ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: Se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Ai, que lindo, né? Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato conheço, obedeço a sua palavra. Então Jesus é o próprio Deus, mas ele veio como filho, como servo, e ele veio para obedecer os mandamentos de Deus, né? Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Abraão sabia que ia vir um profeta, um prometido, então naquela época ele já tinha alegria nesse sentido. Versículo 57. Disseram-lhe os judeus: Você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Né? Lembrar que os estudiosos dizem que Jesus começou o seu ministério com 30 anos e morreu com 33 anos. Então ele teve 3 anos de ministério intenso aqui. Mas eles ficam bravos, porque Abraão já tinha vindo do Velho Testamento, né? Muito tempo antes. E eles ficaram revoltados. Abraão, você não tem nem 30 anos, como você viu Abraão? Né? Mas, gente, né? É espiritual. Jesus respondeu: Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Você lembra o que eu falei uns capítulos antes, que quer dizer eu sou com letra maiúscula? Eu sou quer dizer o Deus, o perfeito. Deus maravilhoso, supremo. Ele se apresenta no Velho Testamento várias vezes como eu sou. Então ele fala assim, o Jesus está explicando para os judeus: olha, vocês creem em Abraão, mas antes de Abraão, eu sou. Por quê? Eu sou o próprio Deus. Lembra no primeiro capítulo de João que a gente fala que Jesus estava com Deus no momento da criação, lá em Gênesis, no comecinho da Bíblia? Então, antes de Abraão existir, Jesus já existia, porque ele é o próprio Deus, né? Então, eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo.
Tá, o que a gente pode aprender de lição aqui? Jesus se mostra aos judeus quem ele é verdadeiro, que ele é o Filho de Deus. Ele fala isso abertamente e as pessoas não acreditam. Será que nós realmente acreditamos em Jesus? Aquele que crê, né, obedece a palavra e não vai morrer, não verá a morte espiritual. Você tem crido realmente em Jesus? Nesse que tem dito essas palavras maravilhosas para nos ensinar, para nos puxar a orelha, para nos exortar. Você tem crido realmente em Jesus na sua vida? E tem vivido como um servo de Deus, uma serva de Deus? Né? Não estou falando de religião aqui. Se você tem que obedecer a Deus, você não tem que ouvir o que alguém falou só. Leia na Bíblia o que Deus espera de você. Que você possa cada dia mais conhecer Jesus, conhecer ao Deus Todo-Poderoso, que Ele é muito bom. Terminamos aqui o capítulo 8 e vamos para o 9. Um grande abraço para você, ó, bem apertado, e até o próximo vídeo.